Boa tarde, povo lindo, como é que vocês estão? Boa tarde. Estamos na sequência dos passos para sair da vida da mulher que ama demais. Ontem nós falamos sobre espiritualidade, como que a espiritualidade pode ajudar a gente se tornar mais forte no sentido de acreditar em algo maior. E eu gosto de pensar na espiritualidade também como o sentido da nossa vida. Em que área ou qual é o pilar que a nossa vida tem sentido? A criança geralmente ela pergunta assim, né? O que tem para mim? O que tem para comer? Para onde eu vou? O que você vai me dar? Para encontrar o sentido da vida, a gente tem que fazer uma pergunta assim: o que eu posso dar para a vida? Qual é o meu talento? Qual é a minha habilidade? Qual é a minha potência que eu posso realizar e encontrar sentido na minha vida? Então, eu exercer os meus valores vai trazer sentido à minha vida. Na psicologia positiva, a gente vai chamar de florescimento. O que é isso, Irlânia? Sabe aquela coisa que quando você faz, que você desliga, parece que você perde toda a noção de hora de controle? Eu quando eu tô atendendo, eu tenho que ficar aqui, ó, controlando, porque eu trabalho com a agenda, né? E aí são 50 minutos a hora do atendimento. E aí eu tenho que controlar. Por quê? Porque eu fico ali no florescimento. Eu encontro sentido atendendo as pessoas. Só que eu tenho outras pessoas para atender, então eu preciso me controlar. Eu consigo encontrar sentido também contemplando o mar. Então eu vou para lá e eu preciso ficar de olho, principalmente à noite, né? Porque aí eu não corro. Geralmente quando eu vou é quando eu já terminei tudo. E aí eu preciso ficar olhando a hora, porque senão eu fico lá e fico em florescimento. Parece que a hora para, porque eu tô ali contemplando Bela. Então é necessário que você encontre possibilidades de encontrar sentido na sua vida. Eu falei de duas formas que eu encontro sentido. Uma é servir no outro e outro é me reabastecendo para continuar a jornada, percebe? Então você pode ter sentidos que ajude e contribua com o outro, mas é necessário que você encontre sentido só em se preencher, só em se recrear, só em abastecer as suas necessidades. Isso é muito importante. Hoje a gente vai falar do livro Mulheres que Amam Demais, que é parar de dirigir e controlar os outros. Será que é fácil? E aí, quando ela começa a falar sobre isso, ela coloca assim, ó, parar de dirigir e de controlar os outros é não ajudar e não dar conselhos. E eu acho isso muito difícil. Por que, Irlânia? Porque parece que a gente foi educado, treinado para dar uma resposta. Quando a pessoa te conta alguma coisa, ela fica assim olhando para você. Vai falar nada? Não é isso? Você não vai falar, te contei tudo isso, não vai dizer nada. Como se a gente tivesse que ser o grande oráculo e dar a resposta para a pessoa. Porque a gente tem a necessidade, mas uma necessidade construída. Porque parece que é o que espera de nós. E aí eu gosto de brincar, né? Vai lá no grande oráculo, que é o Google, que tem todas as respostas e pergunta para ele. É uma brincadeira, mas é real. Porque a gente precisa treinar, sair desse lugar, como diz Freud, do suposto saber. Eu sei sobre você. Não, eu não sei sobre você. Jung vai dizer que é o sujeito que sabe sobre ele. Talvez eu, na ajuda aqui, eu vou poder fazer as perguntas certas para você encontrar as suas respostas. Entende? Mas quem vai trazer as respostas para mim, Irlânia? Você. E talvez a gente possa treinar isso nas nossas relações. Irlânia, mas eu não sou profissional da área. Sim, mas a gente tem que parar. E tem uma coisa, né? Às vezes a gente gosta de um fuxico. É verdade, a neurociência diz
que o cérebro humano gosta da fofoca. Sabe aquela coisa da novela que fala assim, quando acaba, que você fica com raiva, porque amanhã eu tenho que vir saber se a continuidade daquilo, o cérebro gosta. E o escritor da novela, né, o diretor, ele faz de propósito para manter a audiência. Por quê, Ilânia? Porque o nosso cérebro gosta disso. Por isso que todo mundo faz. Lembra aquele programa do João Kleber? Eu não vou lembrar o nome. Quer dizer, eu vou lembrar o nome. Eu sou inteligente, vamos lembrar o nome juntos. Teste de fidelidade. Que ele ficava para. E aí ele fazia um negócio e corta aqui. E ele ficava ali e era audiência altíssima. E eu ficava, que cara chato. Mas não era. Era porque ele sabia que quanto mais suspense ele fazia, mais audiência tinha. Então, assim, a gente pode ouvir. Ouvir já é uma grande ajuda. E sair desse lugar de ter que dar as respostas. E às vezes, eu não sei se você já notou, mas em alguns momentos, pela necessidade de dar conselhos, você deu o conselho errado. Porque é bate e volta, tem que responder rápido. E às vezes eu falo isso, calma, eu tô pensando. fala, calma, só tô pensando agora. E é necessário a gente fazer esse movimento. Por favor, presuma esse outro adulto a quem está tentando ajudar e aconselhar tem tanta capacidade quanto você de encontrar um emprego, um apartamento, um terapeuta, uma reunião de grupo de ajuda ou o que quer que precise. Qualquer pessoa tem condição de conseguir ajuda. E eu gosto de pensar no andador. Não tem aquele andador que a gente coloca a criança dentro? Às vezes a gente funciona como um andador para a pessoa. A pessoa tá ali, a pessoa já é adulta, a pessoa tem capacidade cognitiva e a gente fica como se estivesse prendendo a pessoa no andador. É o controle, dirigindo e controlando os outros. E aí a pessoa o tempo todo fica, e eu escuto isso, parece que ele precisa de mim para pensar. Não, ele precisa de você para pensar. E de certa forma é uma cumplicidade sintomática, é isso mesmo. Ele precisa de você, você precisa dele. Se você sai do lugar e deixa inclusive ele errar, e nós falamos disso ontem, ele vai errar. E se ele errar? Levanta pra cair de novo. Aqui no Rio a gente canta isso, tá, gente? Quando a criança cai no chão, a gente levanta pra cair de novo. É assim. Quando a gente tá aprendendo a andar, a gente cai, a gente levanta. A gente cai, a gente levanta. E se eu e você hoje somos adultas e andamos, é porque a gente não desistiu por causa dos tombos. Faz sentido? A gente caiu diversas vezes. Talvez a gente tenha até dado uma paradinha. Mas a gente voltou a andar. Por isso que hoje, como adulta, a gente dá passos longos. Talvez não tenha tanta motivação quanto você para encontrar isso sozinho ou resolver os próprios problemas. Mas quando você tenta resolvê-los, o exime da responsabilidade da própria vida. E tem uma coisa, tá? Que eu gosto de pensar. Às vezes a pessoa não escolhe com medo de errar. E eu não sei se você já viveu com alguém assim. A pessoa não escolhe, fica exigindo de você a escolha. E quando dá errado, ela olha pra você e fala assim, mas você também. E aí eu falo assim, então você é a pessoa que não escolhe para se dar errado você poder acusar, né? Pensa aí, vê se você já viveu isso em algum relacionamento. De pessoas que não escolhem, passa para você a bola e quando dá errado ainda te acusa. E você se sente mal com isso. Por que sente mal? Porque é terrível ser acusado. Porque quando a gente decide por algo naquele momento, achando que é o melhor. Ninguém fala assim, vou fazer o pior pra mim. Não é isso, a gente não decide pelo pior. A gente decide achando que é o melhor. E se der errado? Se der errado, a gente tá viva e toma novas escolhas, ok? Agora,
Quando a gente decide, mesmo que seja uma escolha errada, naquele momento a gente escolheu achando que era o certo a fazer. Por isso que a culpa não faz sentido. Porque se você deu errado, não foi assim, eu vou lá fazer dar errado. Eu fui lá, fiz a escolha acreditando que era o certo, porém eu não acertei. Mas eu vou fazer novas escolhas. E pode dar errado também. Qual o problema de dar errado? Se eu tô viva, eu posso fazer novas escolhas e fazer acontecer coisas boas, ok? Então, você se responsabiliza pelo bem-estar dele e quando seus esforços em prol dele fracassam, será você a culpada ou ele a culpará? Pensa nisso. Você escolhe tudo certinho. Fez tudo direitinho. Deu errado. Culpada. E o pior, que a gente pega esse sentimento de culpa, coloca no lombo aqui, ó, na coluna e fica carregando. Inclusive, tô falando que a gente fica carregando, mas carrega mesmo. Quando você aperta aqui, ó, e tem gente que ainda cresce um caroço aqui no meio, porque é real. Carrega no corpo, literalmente, a culpa. Com dor e com sinais que a gente olha e vê na mulher lá, os caroços na coluna de carregar o peso da culpa. Deixe-me dar um exemplo de como isso funciona. Frequentemente recebo telefonemas de esposas e namorados querendo marcar uma consulta para os seus parceiros. E é interessante isso, né? Quando eu recebo isso também, isso aqui é um livro, tá, gente? A gente tá acompanhando o livro lá, Mulheres que Amam Demais. Mas isso acontece comigo e eu pergunto, eu falo assim, então, ele é acamado, ele é doente? Ele tem 18 anos? Eu sempre pergunto. Porque pra mim é comum uma mãe ligar pra mim e marcar uma consulta de uma criança, como diz o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, de uma pessoa em desenvolvimento até os 18 anos, que é responsabilidade integral do pai e da mãe, ou de uma pessoa com deficiência, tá? Por quê? A pessoa com deficiência tem um tutor, tá? Então ela tem 30, 40 anos e ela precisa que alguém marque suas consultas. Tem 80 anos e precisa que alguém marque suas consultas. Tá tudo bem. Agora, de um adulto, e o pior, às vezes, tem recomendações. A pessoa liga e marca. Então, deixa eu te explicar o que eu quero que você faça. Quantas de nós já fizemos isso alguma vez? No início da minha carreira como terapeuta, eu costumava aceitar, marcar essas consultas. Eu também já fiz isso, tá, meu povo? Somente para receber outro telefonema da esposa ou namorado dizendo que ele tinha mudado de ideia, que não queria um terapeuta feminino ou que queria alguém com credenciais diferentes. Então, essas mulheres me perguntavam se eu podia recomendar outra pessoa com quem pudesse marcar outra consulta para ele. Aprendi a mudar, a nunca marcar consultas, senão com a própria pessoa interessada. Em vez disso, pedi a essa esposa e namoradas que elas viessem se consultar. E é interessante isso, tá? Às vezes a pessoa, ela acha que vai dirigir e controlar, inclusive a terapia do outro. Entende? Inclusive ela fala, não, vamos aqui falar juntos. Né? Eu sempre faço esse movimento. Vamos falar juntos? Para não ter cúmplices. Se a terapia é individual, né? A mulher tá comigo, ok. A terapia é dela, a gente vai falar sobre ela. Se precisar chamar a família, a gente chama. Esse é o caminho. Agora, se é dela, vamos embora falar das questões dela. Agora, se ela faz esse caminho para o outro, não é o caminho certo. Não o caminho de um adulto, ok? De um tutor, tudo bem. Agora, de um adulto, não. Parar de dirigir e controlar o outro também significa sair do papel de encorajar e elogiar. Muito bem, você melhorou muito. Ai, tô tão orgulhosa de você. Será que isso é papel de manipulação?
Provavelmente você já usou esses métodos para tentar forçar seu parceiro a fazer o que gostaria que fizesse, o que significa que se tornaram modos de manipulação. Encorajar e elogiar estão muito próximos de forçar, e quando você faz isso, está tentando novamente controlar a vida dele. Pense em por que está elogiando algo que ele fez. E para ajudar a aumentar-lhe a autoestima, isso é manipulação. E para ajudar e para que ele mantenha o comportamento que está elogiando, isso é manipulação. E para que saiba o quanto você se orgulha dele, isso pode ser um peso para o parceiro. Deixe-se orgulhar das próprias realizações. Caso contrário, você chegará perigosamente perto da mãe dele. E é muito importante a gente sair do lugar de mãe. Ontem eu estava conversando com uma mulher sobre isso, tá? Por quê, Irlânia? Porque às vezes o nosso filho, não o nosso filho, homem, fica num lugar protegido. Fica num lugar ali no quarto. Ah, meu filho, não se preocupa com isso não, fica lá, que a mamãe leva a comida pra você, mamãe cuida de você. Não se preocupa com isso não, você tem que estudar e trabalhar. É isso que você tem que fazer, não se preocupa não. Aí esse sujeito, preparado para estudar e trabalhar, assume o casamento. E aí esse sujeito vai trabalhar, casar. Então ele vai pra casa lá, trabalhar, estudar e fazer sexo, ok? E ele quer comida e ele quer não se preocupar com a vida, porque ele não foi preparado para isso. E o casamento, ele é uma escola para a mulher que saiu do lugar de filha, porém como filha. Ela aprendeu a cozinhar, porque mulher tem que cozinhar. Ela aprendeu a arrumar casa, porque uma mulher tem que ser prendada a casa arrumada, ok? Agora o homem geralmente não foi assim. E aí, se a gente não começa a pensar junto, de repente faz uma terapia junto, tem lugares que fornecem curso de noivos para falar sobre temas envolvidos. Essa semana na supervisão, o supervisor disse que casou e se preparou para muitas coisas. Ele disse que preparou lua de mel, investiram no dia da noiva, para ela ter uma massagem, se preparou. Mas ele disse que não pensou na compra do mês. E aí uma pessoa, amiga da mãe, falou assim, me dá a chave que eu vou colocar a compra do mês lá. E aí ele falou assim, uau, eu nem tinha pensado nisso. Então tem detalhes de um casamento que a gente não pensa, porque lá, né? Porque a gente nunca foi casado, ok? Então existem coisas que a gente vai ter que aprender num livro, aprender num curso, aprender no processo terapêutico. E como o nosso pai e nossa mãe acha que é óbvio, e uma coisa que eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito. Porque é óbvio para quem? Para quem tá há 20, 30 anos casado, é óbvio. Mas para quem tá entrando no jogo agora, não é óbvio. Então tem coisas que é uma reeducação familiar, uma reestruturação de pensar e de posição. Eu estou no lugar de filho, agora eu entro em outro lugar. Eu estou numa posição de filha, embora eu tome conta, eu cuide, não é tudo eu que penso. E aí a gente precisa aí, ó, se recolocando. Entende? Então, assim, é muito importante a gente ampliar o nosso olhar, porque o que é óbvio precisa ser ensinado. Por isso que tem tanto curso. Por exemplo, a minha mãe tinha creche e eu trabalhava lá, minha mãe dizia, quem não trabalha não come. Então com 9 anos eu trocava a fralda de criança, cuidava de criança, ensinava dever, eu recriava a criança, dava lanche. Então pra mim, cuidar de criança é óbvio. E aí eu tenho amigas que têm filho e que elas não sabem. E aí eu ajudo a preparar o peito, eu ajudo. E aí eu tenho uma grande amiga que ela tem uma empresa que trabalha com consultoria disso. Quando ela me falou, eu fiz assim, você ensina isso? Mas as pessoas sabem. Não, as pessoas não sabem. Eu sabia, porque eu fui treinada desde 9 anos a cuidar, a trocar fralda, a botar o peito da mãe no sol, a essas coisas. E quem não teve isso? Não sabe. Então, a gente precisa ter humildade para entender que nem tudo que a gente sabe, o outro sabe também. Ok?
E isso faz parte da história de vida. Cada um é preparado para um lugar, entende? Isso significa parar e observar. Tem coisas que a gente vai aprender por observação, ok? E tem coisa que a gente vai aprender. Até porque, quando a gente é criança, as pessoas falam, conversa de adulto, não se mete aqui. E para parar de ser chamada a atenção, o que a gente faz? A gente, não se mete lá, entende? Tem coisa que a gente pega, mas tem coisa que a gente se desliga totalmente. Para quê? Para não ser chamada a atenção. Preste menos atenção ao que ele está fazendo e mais na sua própria vida. Deixa ele. Por exemplo, homens gostam de jogar videogame. Outro dia eu tava conversando aqui e aí eu falei assim, poxa, eu tenho um notebook, mas eu queria trocar porque mais potente, com uma câmera melhor e tal. E aí meu esposo foi e falou assim, eu queria trocar o videogame. Eu falei, o que acontece? Né? Tá bom. Prioridades, ok? E aí, ok, eu não vou jogar videogame. Ele vai. E eu vou ter um notebook para o meu trabalho, para as minhas pesquisas, para eu escrever, ok? Você tem que focar em você. Ele quer o videogame? Deixa. Sujeito pro videogame. Deixa ele lá. E tenha foco, porque o meu foco é trocar o notebook. E o dele é trocar o videogame, ok? E aí a gente vai tendo as nossas prioridades. Por que, Ilana? Porque se eu ficar assim, ele quer trocar o videogame. Porque ele quer trocar o videogame. Eu esqueço que eu tenho que trocar o meu notebook. Tá entendendo? E isso é importante. Às vezes, quando você começa a deixar pra lá, seu parceiro aumenta a aposta para mantê-la atenta e se sentindo responsável pelo resultado. Subitamente as coisas poderão ir de mal a pior para ele. Ele começa a ver que ele erra e que ele que escolheu. E aí ele tem que deixa-o assumir totalmente seus próprios problemas e obter todo o crédito pelas soluções. Fique fora. Se você estiver ocupada com a própria vida e seu desenvolvimento espiritual, lembra lá que o de ontem foi desenvolvimento espiritual, sentido da sua vida. Achará mais fácil tirar os olhos dele. Se você tem um porquê viver, pode suportar quase qualquer como. Se você estiver ocupada com o seu porquê, você vai deixar ele achar o porquê dele. Significa se desligar. Se desligar. O desligamento requer que você desvincule o seu ego dos sentimentos do seu parceiro, especialmente dos atos dele e de seus resultados. Requer que você o deixe enfrentar suas consequências dos próprios comportamentos e não o salvar de nenhuma dor, ok? Não salve ele das dores dele. Você tem as suas dores e ninguém salva você. E você o tempo todo tem que se recriar para superá-las. Então deixe que ele supere as dele. Você pode continuar a se importar com ele, mas não cuidar dele como se fosse um bebê. Permita-lhe encontrar o próprio caminho. Assim, você estará tentando encontrar o seu. Você cresce e ele cresce. Você vai tirar o andador dele, vai poder deixar ele andar sem o andador e vai viver a sua vida, tá? Exige aprender a não dizer e fazer nada. E aí você vai perder a sua utilidade. Pensa nisso, tá? A utilidade de ser necessária. No livro a gente teve um capítulo que a gente falou. A necessidade de ser necessária. Você vai perder isso. E tá tudo bem. Seja necessária na sua vida, ok? Essa é uma tarefa mais difícil que você enfrentará na recuperação. Manipular a situação do modo como puder, deve aprender a ficar quieta, a respeitar essa outra pessoa o suficiente para deixar que o conflito seja dela e não seu. Isso vai passar pelo respeito ao outro, a escolha do outro, a diferença do outro, ok? Irlânia, é difícil? É difícil, mas é possível.
E se você se dedicar a isso, você vai conseguir. Finalmente, é necessário parar, porque raramente ele mudará devido à sua pressão. Tá entendendo? Se você ficar lá fazendo pressão, ele não vai mudar. O que deveria ser o problema dele começará a parecer problema seu. E de algum modo, você acaba fixando nele, a menos que deixe pra lá. Mesmo se seu parceiro tentar acalmá-la com uma promessa de mudar e provavelmente que volte ao seu antigo comportamento, frequentemente com muito mais ressentimento de você. Lembre-se, se você for o motivo de ele mudar um comportamento, também será o motivo dele voltar a tê-lo. A gente leu lá no comportamento, né? Quando a pessoa muda, para de beber por você, para de se drogar por você, para de jogar por você, provavelmente ele vai voltar a usar droga porque você aborreceu ele. Ele vai voltar a usar álcool porque você aborreceu ele. Ele vai voltar a ter um caso extraconjugal porque você aborreceu ele, ele precisa esparecer. Então, não seja o motivo de ninguém largar nada, para que você não seja o motivo da pessoa voltar para aquele lugar. E eu entendo, e eu tento gentilmente, diante da esperança e do amor deles, explicar que se ele tem um problema com álcool ou droga, e ela é o motivo dele reduzir ou parar, ou álcool ou droga, também será o motivo de aumentá-lo e retomá-lo. Previno a ambos que um dia ele lhe dirá, no meio de uma briga, eu parei por você. E que diferença isso fez? Você nunca está feliz, e então por que eu deveria continuar a tentar? Se você sempre reclama, você nunca está feliz. Antes você reclamava porque ele usava, agora você reclama, entende? Porque se a gente sempre controla, a gente vai controlar com a realidade do hoje. Se ele usava droga, a gente controlava. Parou, a gente vai arrumar sempre um outro motivo. Logo, eles serão separados pela mesma força que agora parece uni-los. Seu parceiro pode ficar muito irritado e acusá-la de não se importar mais com ele. Essa raiva provém do pânico de ter que tornar responsável pela própria vida. A pessoa no começo vai querer trazer você para aquele lugar. Por que, Irlânia? Porque você ficava lá, tomando conta da vida dele. E agora? Agora ele vai ter que assumir, caminhar por suas duas pernas sem andador, ok? Você pode descobrir que há muito pouco sobre o que falar quando todas as bajulações, discussões, ameaças, brigas e reconciliações param. E tudo bem. Faça tranquilamente suas afirmações para si mesmo, em silêncio. Lembra que a gente falou ontem sobre as afirmações, ok? Deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. Às vezes, o nosso motivo de conexão e contato, conversa, é brigar, ok? A gente só se conecta com o outro brigando, discutindo, controlando. A gente precisa enriquecer o nosso repertório de contato. Pra quê, Irlânia? Pra gente falar de outras coisas, conversar sobre outras coisas, brincar. E isso perpassa pelo conhecimento seu e do outro. Quando você realmente desistir de dirigi-lo e controlá-lo, é bem provável que você fique com grande parte da energia livre para se analisar, desenvolver e aperfeiçoar. Porém, é importante saber que a atenção de voltar a procurar uma razão de existir fora de você estará presente. Resista a ela e se concentre em si mesmo. É muito importante pensar nisso, porque cuidar de você pode ser uma tarefa desconfortável. E aí você vai se encher de igreja, se encher de vizinho, problema de vizinho, se encher de problema do filho dos outros. Já viu gente assim, que vive ocupado com problema? Vive ocupado. Se envolve aqui, se envolve acolá, se envolve do lado de lá. Tá sempre assim. E aí você fica assim, meu Deus, mas por que se envolve tanto? Por que não consegue olhar para dentro de si? Aí precisa ficar ocupada. Então isso é um problema de autoconhecimento.
E eu gosto de pensar nisso. Será que seu mundo interno é tão sombrio que você precisa estar o tempo todo aqui fora? É importante pensar nisso. Vale pensionar que quando você abdicar do papel de resolver a vida dele e das outras pessoas também, tá? As coisas poderão se tornar caóticas. E é possível que você receba algumas críticas de pessoas que não entendem o que está fazendo ou deixando de fazer. Você sempre foi assim, você sempre cuidou de tudo. Você tá desleixado agora? Você não tá cuidando dele. Por quê? Né? A cobrança, você sempre ocupou esse lugar. Por que você não tá fazendo isso agora? E a gente precisa observar, tá? Tente não ficar na defensiva, justificando. E não se dar o trabalho de dar explicações detalhadas. Se quiser, recomende que leia este livro e depois esqueça o assunto. Recomenda para a pessoa, ó, lê esse livro aqui, ó, tô lendo o livro, tô aprendendo pra caramba, lê esse livro também, ajuda? Faça a corrente do bem, a gente falou disso ontem. Se elas insistirem, evite-as por um tempo. Eu falei isso aqui. Às vezes, quando a gente está num processo de desmame de qualquer coisa, desmame de um comportamento, desmame de uma droga, de álcool, às vezes a gente precisa se afastar do local. Freud vai dizer que é impossível se curar num ambiente que te adoeceu. Isso é uma verdade. Então, se eu uso álcool e eu entrei lá no AA, estou fazendo os 12 passos, né? Já falei aqui, porque eu guardei, não vou levantar para pegar não. Mas os 12 passos. E aí, ainda estou vencendo um dia de cada vez. Eu não posso ir lá nos meus amigos do bar, falar para eles que aqui é bom. Por quê? Porque é provável que eu vá lá e tome um copinho, e aí eu tome um monte de copinho. Então, no primeiro momento, eu preciso me curar, estar bem, para depois, talvez um dia, que não é certeza, a gente não trabalha com certeza, a gente trabalha com probabilidade, de você, de repente, ir lá no bar, convocar os seus amigos, ok? Então, neste momento aqui, você talvez não possa estar lá, tudo bem? E tá tudo bem, com as pessoas que te cobrem, as pessoas que exijam esse lugar. Uma vez eu ouvi da minha sogra, meu filho tá muito mal criado, você não tá dando um jeito nele. Eu olhei para ela com muito amor e falei, minha sogra, não queira que eu faça algo que a senhora não deu conta de fazer. Porque se ele é mal educado e mal criado, a responsabilidade, meu povo, não é minha. Ele não é meu filho. Ela não passou a tutela dele para mim. Entendi isso. Com muito amor nas minhas palavras. Eu não sou a mãe dele. Se ele não consegue, se ele não está conseguindo, se está pesado para ele, da mesma forma que eu faço terapia e procuro ajuda, ele tem que fazer o caminho. E eu já falei para ele, querida pessoa, eu não marcarei terapia para você. Não farei isso aqui, ó. Não vou dirigir e controlar. Não vou marcar terapia para o sujeito adulto. Eu tenho 36 anos, ele tem 42. Não vou agendar terapeuta para ele. Eu me nego. Me nego. Entende? Não vou. Ele caminha, ele trabalha, ele marca o terapeuta. Isso é ruim, Lana? Não. Isso é libertador. Casamento é coisa para adulto. Criança não casa. Criança não vai presa, né? Criança não vota. O que difere um adulto de uma criança? A responsabilidade. Se eu tratar o outro como criança, que horas que ele vai ser responsável? Ele nem precisa ser responsável, porque eu trato ele como criança, ele fica ali sobre a minha tutela. Entende? Por isso que é importante deixar de controlar e dirigir o outro. Se quiser, recomende o livro. Esquece não. Olha lá, lê o livro, amiga. Tô lendo um negócio novo aqui, tá me fazendo super bem, ó. Passa a bola. Não fica lá se explicando, não. Deixa esse lugar, ok? Geralmente, tais críticas são muito menos frequentes e intensas do que esperamos e tememos. Não fique na defensiva. Porque às vezes a gente acha que tudo é crítica.
E eu gosto de falar isso, você não está no ringue. E se a pessoa me chamar por ringue, Irlane, eu deixo ela sozinha. Eu não faço luta, eu faço crossfit. Entende? Irlane, não vamos lutar com você não, amiga. Meu esporte é outro. Tá entendendo? Decida não lutar. Se sua vida tem um sentido, não se distraia com os macaquinhos que estão pulando na sua frente, tentando parar a sua existência. Ok? E ponha amor nas minhas palavras. Não estou sendo pejorativa, não estou desclassificando ninguém. Eu estou dizendo que sempre vai ter alguém te distrair do seu propósito. Só que o propósito é seu. E se você também tentar agradar o mundo, você nunca vai conquistar aquilo que você planeja. Ok? Somos nós. Tá aí a Nayara, Psi, Terapia dos Esquemas. Os nossos piores críticos. Fala aí comigo. Maria Pureza chegou. Não fique na defensiva. Vanessa, Cristiane, Nayara. Todo mundo aí, que coisa linda. Tânia, queridíssima. Não, nós somos os nossos piores críticos. E na Terapia dos Esquemas, a gente fala de que somos punitivos. Somos os nossos piores algozes. Nós somos os seres que estamos ali. Eu chamo, sabe a soldadinha? Soldadozinha que fica me punindo. Eu tenho uma soldadinha dentro de mim. E às vezes eu mando ela ficar quieta. Tem um filme que eu gosto muito, que é Luca, filme Luca, lá da Disney. Gente, eu tô com um problema sério. Tô compartilhando a minha insatisfação com vocês. Não tô brincando. Mas assim, né? Eu tenho Prime, eu tenho Netflix, mas a gente agora tem que ter Prime, Netflix, Google Play, Disney. Já percebeu? A gente não consegue ver tudo que a gente quer numa única plataforma. A gente tem que ter um monte de plataforma. E esse filme que eu tô falando aqui tem na Disney, que é um filme da Disney, o Luca, né? Eu assisti ele 2 vezes. Maravilhoso. E o amigo do Luca, ele ensina uma coisa pra ele. Ele fala assim, ó, tem uma voz interna que ela quer te paralisar. E o que eu faço com ela? Eu mando ela ficar quieta. Quando a minha voz, que manda eu ficar quieto, que manda eu parar, que fica me criticando, me culpando, quer que eu paralise, eu falo assim, fica quieta. E a gente pode fazer isso. Porque a nossa voz crítica, ela quer que a gente fique parado. Se a gente ficar ouvindo essa voz, a gente não sai do lugar. A gente não escreve a nossa história. E a gente vai ficar lá na ditadura do deverias, faria, seria, sabe? Deveria ter feito isso, se eu tivesse tido coragem, se eu tivesse feito, se eu tivesse... Entende? Na ditadura do deverias, serias e farias. Então, o que acontece? Nós precisamos mandar essa voz ficar quieta. E falar assim, vou tentar, dando o meu melhor. E se der errado, eu tento outra forma. Thomas Edison foi o criador da lâmpada. A lâmpada que a gente liga aqui facilmente, né? Mas ele, 1099 vezes, ele foi questionado. Você errou 1099 formas de não fazer a lâmpada, de fazer a lâmpada. Ele falou, não. Eu descobri 1099 formas de não fazer a lâmpada. E hoje, porque ele não desistiu, a gente desliga facilmente. Ele não estava empenhado no erro, ele estava empenhado em descobrir como faz uma lâmpada. Então, 1099, 3.000 vezes, ele estava empenhado em conquistar o que ele queria. Se você estiver empenhada em fazer, você vai gerar essa solução. Agora, se você estiver preocupada com o erro, você vai ficar escutando a sua voz crítica e você vai ficar travada no lugar. Vou fazer igual aquele... Esqueci o nome daquele rapaz, mas ele fala, pega a visão. O rapaz aquele que vende água, esqueci o nome dele. Vamos lá.
Nossos piores críticos somos nós. Isso mesmo, Maria Pureza. A Vanessa está falando bem verdade isso. Somos nossos piores críticos. E esse crítico faz com que a gente fique travada no lugar. A Cristiane fala: boa noite, essa live vai ficar salva? Vai ficar salva. Toda quarta-feira, 21 horas, tem a live, Cristiane. E essa semana nós estamos falando dos 10 passos de deixar de ser a mulher que ama demais. Gostaria de assistir desde o começo. Vai ficar salvo, você pode assistir, pode enviar para as amigas, fazer a corrente, tudo bem. E indicar o livro Mulheres que Amam Demais, para que você fique forte e para você, matar o seu crítico interno e passar para ensinar os amiguinhos que querem te deixar no mesmo lugar que ele, ok? Porque às vezes as pessoas querem manter você no mesmo lugar que elas. Por quê? Porque se você for igual, elas não precisam mudar. Presta atenção nisso. Às vezes tá todo mundo igual. Aí você muda, todo mundo começa a te criticar. Da família, todo mundo começa a te criticar. Mas por que, Irlânia? Porque se um muda, fica desconfortável para os outros ficarem iguais. A dança, às vezes, não é só do parceiro. A dança é da família. E se um membro da família muda, todo mundo tem que mudar. Sabe a crítica da nora ou a crítica da cunhada? Porque a gente sempre foi assim. Aí fulana chegou aqui e mudou tudo. Porque ela manda nele. Porque, sabe essa coisa? Não é porque ela tirou todo mundo da zona de conforto. E eu já conheci pessoas que aquele membro da família pagava tudo para todo mundo. Fazia churrasqueão, pagava a conta dos outros. E aquela pessoa falou, não, para com isso. Paga os seus contos. E aí tirou o conforto. E geralmente a gente reclama disso, né? Dos confortos que nos foram tirados. Hashtag fica a dica, preste atenção nisso. Agora, isolamento social a gente precisa cortar. Ok? Se você vê uma amiga, uma prima, você se apaixonou por alguém que está te isolando, presta atenção. Porque o isolamento social é o primeiro passo para a violência doméstica. Quando a gente está isolada socialmente, com uma única fonte de prazer, a gente é presa fácil. Então, tem coisa que é do apaixonamento, que a gente está deslumbrada com aquele novo, e tem coisa que é patológico. A gente está tão isolada que a gente não tem coragem de voltar. Ou a gente fica com vergonha do que está vivendo e não tem coragem de voltar para contar. Então, a gente precisa colocar luz na nossa escuridão. Tudo bem? Bora lá. Somos nós os piores críticos. Já falei dessa parte. Fique do seu próprio lado nisto. Seja sua amiga. E eu gosto de pensar nisso. Se fosse sua amiga vivendo isso, o que você falaria para ela? Agora, pega esse conselho, vai lá e faz. Porque a gente tem o melhor conselho para amiga. Para amiga a gente é compreensiva, para amiga a gente é boazinha, para amiga a gente... amiga, caminha mais uma milha. Amiga, você merece, tem uma oportunidade. Amiga, solta o cabelo, faz assim, solta. Amiga, você é tão linda. E pra gente? Ai, tá feia. Ai, tem que botar um botox aqui. Ai, meu Deus, o cabelo tá branco. Decidi ficar branco, gente. Decidi ficar branco. Maria Pureza. Gente, Maria Pureza, eu vou contratar ela como minha colaboradora oficial. Porque ela coloca a luz na minha escuridão. Existem palavras que eu falo aqui, frases que eu não lembro porque não está no livro, tá? Sai da minha mente. E são frases importantes. Eu tenho uma cliente que ela fala, você tem que escrever um livro. Eu falei, então anota aí e depois me conta, porque eu não sei. Então, assim, as lives ficam gravadas, eu posso ouvir e anotar, mas as sessões eu não posso gravar. Então, muitas coisas que saem, o cliente anota e me passa, porque senão eu não sei. Ou coisas que eu anoto, que eu acho importante que eu anoto. Mas, assim, eu leio tanta coisa que eu construo as frases que eu não sei. Então, Maria Pureza, minha colaboradora oficial, foi votada, eleita. Ela sempre coloca as frases de efeito aí, porque é bem importante, tá? É muito importante a gente pegar essas coisas e colocar como lembrete. O que é bom tem que ser lembrado. Por que, Irlane? Lembra que eu falei do Luca lá? O crítico lembra sempre. Ele te paralisa, ele te prende, ele te pune. E aí o que eu preciso? Colocar luz. Por quê? Porque é a luz que vai me levar para um lugar de eficiência, produtividade, clareza, tá bom?
Quando eu estou na escuridão, eu fico ali. E o mundo se tornará magicamente um lugar mais aprovador. Se eu calar a voz crítica interna, o mundo será mais aprovador. Por quê? Porque eu me aprovo. Eu não vou precisar das pessoas para me aprovar. Ok? Isso é muito importante. Você ser o seu maior incentivador. Se o mundo não te bater palminhas para você, você bate palma. Bata palma para você. Veja os seus talentos, suas habilidades, suas potências e bata palma. E seus pontos de melhoria? Aqueles pontinhos que são calcanhar de Aquiles. Melhore. Bota uma palmilha no sapato. Resolva isso. Você não precisa ser ruim na mesma coisa sempre. Ok? Uma das implicações de parar de dirigir e controlar os outros é ter de abdicar da identidade de ser útil. Ok? Você vai sair desse lugar de utilidade. Você vai deixar de ser útil na vida dos outros e vai assumir a utilidade na sua vida, que na verdade é o que importa, né? A vida do outro é do outro. E a sua? A sua é sua. E o que você vai dar conta? Da sua vida. Não dependa das pessoas para te aprovar. Exatamente, ó. Dê palminhas do WhatsApp para você. Não tem palminhas do WhatsApp? Dê as palminhas do WhatsApp para você. Como a minha psicóloga falou, faça um grupo no WhatsApp com você. Né? Bota alguém lá e tira a pessoa e fica só você. E manda palminhas de manhã. Palminhas para você. Você está viva. Merece palminhas. Ganhou um dia para escrever a história. Verdade, kkk. Muitas vezes somos luz para as pessoas e escuridão para nós. Live maravilhosa, quanto conteúdo importante. Verdade. Vamos lá, vamos colocar em prática. Porque os conteúdos, eles fazem sentido, Cristiane, quando a gente começa a aplicar, colocar na nossa vida. Porque a nossa vida tem que ser uma vida que vale a pena ser vivida. Não perfeita. Corta aí com a tesourinha a perfeição. Corta. Pega a tesourinha e corta a perfeição. Mas tem que ser uma vida que vale a pena ser vivida. O compromisso não é com a perfeição. O compromisso é com a vida. E viver é ação. E ação é errar. Por quê, Vânia? Porque a gente vai tentar, e toda vez que a gente tenta, a gente está sujeito a errar. E tá tudo bem. Eu tenho uma cliente que ela fala assim, Elane, eu já penso assim, ó, e tá tudo bem. Porque eu falo muito isso e eu falo isso pra mim também. E tá tudo bem. Ontem eu fiz uma travessura, que eu era pra ter contado ontem, tinha a ver com o tema de ontem, que era espiritualidade, né? Ontem eu coloquei batatas doces para cozinhar na panela de pressão. Saí e larguei no fogo. Dona de casa, ó. Esqueci. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, cheiro de queimado. Gente, a panela de pressão tava assim, jogada do lado. E estufou. Não explodiu o fogão, mas o meu piso é branco, né? Ficou escuro assim. E aí eu olhei, desliguei o fogo, não acabou, né, enfim. E aí eu falei, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado por ter protegido a minha casa. Muito obrigado por ter protegido os meus vizinhos, né? Muito obrigado por ter protegido as pessoas. E a mim também. E eu peguei esse erro e falei comigo. Eu tenho muito que ter muita atenção. Eu preciso ter mais atenção. Mas eu, em vez de ficar me culpabilizando, falando eu sou uma responsável, porque eu preferi agradecer pela vida dos meus vizinhos, por Deus ter protegido a minha casa, meu fogão, que ano passado eu troquei o meu fogão, depois de 12 anos de casar. E a panela eu vou ter que jogar fora, não tem jeito. Mas assim, eu fiquei grata a Deus, sabe? Porque assim, coisas boas e ruins acontecem todos os dias. O que eu vou olhar? E eu tava falando com uma amiga entrando em casa, eu falei, falando por vídeo, né? Eu falei, cheiro de queimado. Aí ela, o que é? Eu falei, não sei. Aí eu entrei, quando eu olhei, falei, a batata doce. A batata doce virou pedra. Gente, é desse jeito. A gente erra.
E aí o que eu vou fazer com esse erro? Vou me colocar, vou me ajoelhar, vou me punir, vou me bater? Não, cara, tá ali, a panela joga fora, agradeço a Deus pela vida, peço perdão, sou grata pela vida e tenho mais atenção. Porque foi isso. Eu estava fazendo várias coisas, eu não tive atenção, cometi um erro. E agora? Agora eu vou corrigir. Não abdigue de você para cuidar dos outros. Ó, amar ao próximo como a si mesmo. O que eu dou a mim, eu distribuo ao outro. Como a gente falou da espiritualidade ontem, lembra? Eu recebo daquilo que eu acredito, do Deus, do vácuo quântico, do algo maior, do contemplar o belo. Então eu me preencho e compartilho. E se eu tô vazia? Eu não tenho nada para compartilhar. E aí eu compartilho, eu pego um esforço assim, em prol de dedicar ao outro para ele me dar o que eu não tenho. E aí eu vou imprimindo um boleto, sabe? Vou imprimindo um boleto para você, porque eu tô te dando, você é obrigada a me dar. E se a pessoa não me dá, ingrata essa pessoa, eu faço tudo por ela e ela não me devolve, porque eu abro mão de mim. Tem gente que fala isso, eu abro mão de mim. Eu ouvi um cliente dizer, porque quando eu me relaciono com alguém, eu me entrego de corpo, alma e espírito. Eu falei, meu Deus, mas é religião? Por que isso? Às vezes a gente entrega a alguém como se aquela pessoa fosse o Deus da minha vida. E ela tem que preencher todos os meus buracos. E aí eu me entrego de corpo, alma e espírito. Será que é a forma certa de se relacionar? Para alguém falível? A gente precisa pensar. Sim, tenho tido muitas mudanças em minha vida. E mudar é sempre bom. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião fixa sobre tudo, ok? Aprendi isso com a Irlane, estou bem. A Vanessa fez parte do grupo terapêutico. Maria Pureza, graças a Deus. Livramento, gente. Livramento pra mim, pra vizinhança. E pra mim também ter atenção, né, meu povo? Ó, tenha atenção. Não faça várias coisas ao mesmo tempo. E aí não é sobre se punir, é sobre estar vigilante, ok? Vamos lá. Porém, ironicamente, isso frequentemente é a coisa mais útil que você pode fazer pela pessoa amada. Deixar ela ser útil pela vida dela. E logo, você vai ser útil pela sua vida também. A identidade de ser útil reforça a satisfazer o ego. Ai, a vaidade. Ai, gente, eu sou útil. Todo mundo precisa de mim. Olha aí, meu povo, hashtag fica a dica, não seja vaidosa, abre mão disso, ó, abre mão da vaidade de ser necessária. Lembra do capítulo que a gente leu aqui, na Mulheres que Amam Demais? Necessidade de ser necessária, abre mão deste lugar, por favor, vai fazer bem pra você, tá? Larga a mão dessa vaidade, de que todos precisam de mim. Sem mim ninguém sabe fazer nada. Eu que faço melhor esse bolo de laranja. Sai desse lugar. Se você realmente quiser ser útil, pare de se preocupar com problemas de seu parceiro e se ajude. Pega a máscara, toma oxigênio e aí você vai poder contribuir. Foi isso, meu povo, o nosso encontro do 5º dia, que é deixar de dirigir e controlar os outros. Tânia, vamos voltar, Tânia, para terapia. A gente cresce junto, né, Tânia? Sempre. Vamos voltar sim. Vamos voltar, todo mundo voltar para terapia. Porque terapia, gente, terapia não é porque eu sou terapeuta, não. É porque eu faço terapia. Eu falo assim, eu sou mais inteligente por fazer terapia do que por ser terapeuta. Porque é cuidar da minha saúde mental. E falando disso, né, que eu tô falando aqui, ó. Eu só me habilito para atender as pessoas porque eu paro para me atender. Irlânia, que dia eu falo assim, né? Às vezes a pessoa fala, Irlânia, por favor, arruma um lugar pra mim. Segunda-feira no horário do almoço? Não, segunda-feira no horário do almoço é minha terapia. Isso não abro mão.
Segunda, 1 hora é o meu dia. Eu paro tudo, faço no ônibus, qualquer lugar eu faço minha terapia. Mas eu tô lá. Por quê, Irlane? Porque eu preciso dar uma pausa e falar das minhas questões. Por quê, Irlane? Porque isso é um ato de humildade. Humildade. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso voltar para mim. E para não somar. Não ir somando, sabe? Aquilo que me faz mal, que vai me degradando. E tem uma coisa, tá? Quando eu sou necessário, eu tenho essa necessidade de ser necessário, eu sempre vou encontrar alguém que use isso. Ó, e eu gosto de brincar, né? Eu tenho esses canudinhos aqui que eu ganhei lá numa palestra que eu fui, que é canudinho de metal, né? Por causa do meio ambiente. E tem pessoas que fazem isso, elas sugam a gente, ó, no canudinho. A gente tem a necessidade de ser necessária e elas querem alguém assim. Então é a dança perfeita. Ela pega o canudinho, ó, nos suga no canudinho. E a gente precisa deixar de ter o buraquinho para a pessoa encaixar o canudinho. Ela, a partir de hoje não tem mais isso, não. Eu estou sob nova direção. E você não vai ficar me sugando mais não. Eu posso até me doar para você, mas até a página 7. A partir da página 7, você que ande com suas pernas. Porque relacionamento é isso, né? Eu dou e eu recebo. Eu contribuo e eu derramo. É o equilíbrio entre dar e receber. Ok? Tem um tempo já que eu não falo aqui de constelação, né, da sistêmica. Eu vou fazer uma live sobre isso, porque eu acho muito importante. Eu tô devendo live, gente. Eu vou fazer uma live sobre os 7 tipos de amor, que eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, porque amor não é tudo da mesma forma. E vou fazer sobre a sistêmica, porque a gente precisa saber os parâmetros do amor de verdade. Amor não é paixão, patologia, doença de vista, não. Amor é realidade, construção, troca justa. Troca justa. Amor é isso. Olha, muito obrigada por todo mundo que tá aqui comigo. Obrigado, Cristiane, por você ter ficado aqui também. Tânia, Vanessa, Maria Pureza, nossa colaboradora oficial. A Nayara, a Kelly, a Patrícia, Senhorita Gota Serena, todo mundo que tá aqui, obrigado. E vamos juntas. Amanhã, em algum momento, eu vou entrar aqui pra gente falar de que eu vou abrir aqui pra ver, gente. Aprender a não entrar em jogos. Se você quer não aprender a não entrar em jogos, venha amanhã, porque eu vou falar deste tópico. Beijo no coração. E até amanhã. E agora eu vou no noivado do meu primo, que tem minha idade e tá em evolução. Porque é evoluir, construir família, crescer. E eu vou lá comemorar com ele. Beijo no coração, tá? Tchau, tchau.